Nunca falou isso que eu vou falar para você agora, mas eu preciso que você preste atenção. Você não precisa se tornar uma pessoa horrível por conta daquilo que aconteceu com você. Eu vou repetir, porque talvez você não entendeu o que eu falei. Você não precisa se transformar numa pessoa horrível ou numa pessoa pior simplesmente por conta do que quer que seja que aconteceu com você. Não é efeito e causa que não, agora porque aquela pessoa fez X coisa, então eu tenho que me tornar nessa coisa para impedir que isso nunca mais aconteça. Algumas perguntas. A primeira pergunta é: o que as próximas pessoas que entrarem na tua vida têm a ver com o que aconteceu contigo? Segunda coisa, ao invés de você se transformar numa coisa pior, ou ao invés de você adotar uma postura que não é sua e que não reflete os seus valores e que não tem nada a ver contigo, por que não entender apenas que houve sim algumas coisas que podem ser melhoradas e há algumas coisas que podem ser melhoradas em você e que talvez essas coisas que não estavam como deveriam estar se conectaram com a disfuncionalidade daquela outra pessoa. Então, que tal eu resolver isso aqui que permitiu com que a situação acontecesse, ao invés de eu achar que eu sou uma pessoa ruim, eu sou a trouxa da relação ou o trouxa da relação, e aí eu tenho que virar uma pessoa horrível e desprezível, de modo que agora eu vou punir todas as pessoas que entrarem na minha vida, porque afinal de contas, eu estou tentando impedir a coisa de se repetir. Você não impede coisas ruins de acontecerem na tua vida se tornando uma pessoa ruim. Você impede coisas ruins. Aliás, vamos lá. Primeiro, é impossível você impedir que coisas ruins aconteçam na tua vida, porque enquanto você viver, você está exposto à natureza do mundo e à natureza das coisas. Então, coisas ruins sempre vão acontecer, querendo você ou não. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, em ordem de pelo menos diminuir a frequência dessas coisas ruins, não é se tornando uma pessoa ruim, porque aí você se torna coisa ruim na vida das outras pessoas. A ideia é que você consiga enxergar em você mesmo quais são aquelas coisas que se conectam com as coisas ruins do mundo. Preste atenção nisso que eu estou falando. Toda a ideia do autoconhecimento, não crescer como pessoa, se tornar a melhor versão de si mesmo, tudo isso é uma coisa complicada que eu estou tentando tornar simples para você. Tudo isso vai na direção de fazer com que aquelas coisas em você que são disfuncionais ou que poderiam melhorar se tornem menos impactantes, de modo que você continue vivendo a tua vida, cometendo seus erros, mas de modo que você não sofra mais do que você já vai sofrer. Então a ideia não é se transformar numa coisa ruim. Não, agora eu sou forte. Não, agora ninguém vai me machucar. Agora você quem vai machucar os outros. Tá bom? Não vão te machucar, mas agora você quem vai machucar os outros. E a pergunta é, por que as pessoas deveriam ser penalizadas por aquilo que aconteceu com você lá no passado? Você gostaria de sofrer as consequências de coisas que você não fez? Então por que agora você se tornou... Tem uma série, eu acho a série é uma das minhas séries favoritas. Chama-se The Blacklist. E o personagem principal é esse mafioso chamado Raymond Reddington. E acho que é Spencer o nome dele real. Enfim, não importa isso. O que importa é que na série o personagem dele é muito cativante, enfim, é muito inteligente. Só que ele conta várias histórias. E uma dessas histórias que ele conta a seguinte história, tá? A história é a seguinte, preste atenção. Havia esse fazendeiro, e esse fazendeiro tinha a sua fazenda, as suas terras e tal. E uma vez, ele chega em casa e ele encontra que a sua fazenda está destruída. Destruíram as pessoas, tipo, mataram a família dele, desfizeram a casa dele, as plantações dele. E aí, naquela noite, quando ele encontra aquilo, ele faz um juramento.
E o juramento que ele faz é que ele não iria descansar até que ele encontrasse as pessoas que fizeram aquilo. E ele faz disso a vida dele. A missão da vida dele, encontrar as pessoas que destruíram a família dele, a casa dele e tal. Só que, obviamente, não era fácil fazer isso. Então, ele foi, quem já viu qualquer filme ou série de vingança, sabe que até o protagonista entrar ou encontrar a pessoa leva um tempo. E o que aconteceu é que esse fazendeiro começou a perseguir a pessoa. E enquanto ele perseguia, ele começou a dizimar tudo que estava na frente dele. Então outros fazendeiros que supostamente ele achava que tinham inveja dele, matou eles. Outras pessoas que na cabeça dele tinham a ver com aquilo, matou também. E ele foi deixando um rastro de sangue na tentativa de encontrar a pessoa que tinha feito a coisa ruim para ele. E chega um momento, demora muito tempo para ele achar, mas ele finalmente acha. E daí ele tem a vingança dele. Mas nesse momento que ele tem a vingança dele, ele olha para trás. E ele vê que agora ele mesmo se tornou o mal que ele jurava perseguir. Ele mesmo se tornou aquilo que supostamente ele estava tentando combater. Você consegue entender? Friedrich Nietzsche dizia que é bom você ter cuidado, é bom você ter cuidado, depende da tradução, mas é mais ou menos assim, cuidado para que ao olhar para o abismo não olhe de volta para você. Ou seja, existem situações onde tanto quanto nós nos expomos a um certo mal, esse mal pode espelhar-se em nós, de modo que nós nos tornamos aquilo que nós prestamos mais atenção. Então é preciso ter cuidado com todo esse discurso que existe em torno disso. Não, agora ninguém mais vai me fazer de trouxa. Não, agora eu vou... Cuidado para não se tornar aquelas coisas que você está tentando combater. Ok? Porque ninguém, absolutamente ninguém, é culpado pelo que aconteceu com você. É importante que a gente aprenda com o que aconteceu, resolva as partes de nós disfuncionais que permitiram com que aquilo acontecesse e entenda que quem está vivo está exposto à possibilidade de coisas ruins acontecerem. Você não precisa mudar toda a tua personalidade agora porque alguma coisa ruim aconteceu. Dá para entender ou não?